agradecendo a presença de todos. Estamos com uma bela assistência aqui. Muito obrigado a todos e contamos sempre com vocês. O secretário César aceitou o nosso convite de participar desta nossa reunião do NEU, que será dirigida pelo Walter Caldana, que é o responsável pelo NEU. E nós queríamos apenas fazer o comunicado que todos os senhores já conhecem, que aquilo que nós íamos trabalhando sobre a revisão do plano diretor, neste momento foi suspensa por uma liminar de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo. Isso já era esperado que acontecesse, nós já tínhamos conversado com o secretário, e sempre que se começa uma revisão do plano diretor, ocorre isto. Realmente isto é uma pena, porque nossa cidade é viva, é um ente vivo e precisa ser adaptada. As dificuldades encontradas com a revisão anterior feita, agora estão paradas para que sejam corrigidas por motivo único e exclusivamente ideológico de alguns participantes. Isso, infelizmente, está acontecendo muito nesse nosso Brasil, paralisando tudo aquilo que a gente deseja fazer. Mas vamos esperar que isso seja rapidamente resolvido e nós venhamos a fazer essa revisão do plano diretor, que, ao nosso ver, e no entender da associação comercial, é extremamente necessário para corrigir alguns defeitos, entre aspas, tá certo? Há algumas colocações feitas para isso. Bom, hoje nós estamos aqui, como todos sabem, uma reunião do NEU, da CPU, através do NEU, e o dirigente do NEU, Walter Caldana, que está nos ouvindo aqui, escolheu para tratarmos desse assunto. A discussão hoje será sobre concursos internacionais de projetos para a região central de cidade, a ser realizado em virtude do acordo de cooperação técnica assinado em 3/5 entre São Paulo Urbanismo e a rede C40 Sites, sobre a iniciativa da terceira edição do Reverting Sites, competição global que elege projetos urbanos inovadores, zero carbono e resilientes. Desta forma, gostaríamos de ouvir o Caldana para a abertura disso e, em seguida, o secretário, o diretor da SP Urbanismo, César Ângelo de Azevedo. Por favor, Caldana, a palavra é sua. Muito bom dia. Bom dia, César. Bom dia a todas e todos. Como disse o Pella, eu vou quase que extra pauta corroborar, dizendo que é uma pena, é lamentável essa judicialização e essa suspensão da revisão do plano diretor. Ela se faz absolutamente urgente. E, mais do que isso, quando éramos da CMPU, na época da elaboração do plano, Eduardo Dalamana, bom dia, estou vendo aqui, que era da CMPU junto comigo, nós lá já defendíamos não apenas a revisão, como sistemas eficazes de monitoramento da aplicação do plano, monitoramento constante, democrático, transparente, popular, ou seja, com a sociedade civil envolvida, exatamente para que nós saíssemos destas relações dicotômicas, dessas relações antagônicas e factuais, né? O plano diretor, ele é um processo, ele não é um fato, ou seja, a sociedade tem que estar dentro dele todo o tempo, e os instrumentos precisam dar respostas objetivas. Por que introduzir desta forma? Porque Pella corretamente tocou nesse ponto, e eu quero fazer a ligação com a presença do nosso caro presidente da SP Urbanismo e do tema de hoje. Por que é que nós escolhemos o tema de hoje? Porque, para além da necessidade de termos um plano diretor adequado a seu tempo,
Nós temos que ter tudo o que emana dele adequado a seu tempo. Nós não temos isso em São Paulo. Os instrumentos que estão dentro do plano diretor se mostraram, em 6 ou 7 anos, mal redigidos, precisam de regulamentações adequadas, realistas e factíveis e aplicáveis. A lei de zoneamento tomou um rumo que é praticamente antagônico ao próprio rumo do plano diretor, mantendo a sua estrutura histórica há 50 anos, mudando topicamente e não estruturalmente. E nós continuamos tendo um problema grave, César e colegas de reunião, de projeto. Ou seja, não nos faltam planos, nos faltam projetos efetivos, projetos que sejam na escala da cidade, projetos que sejam, sobretudo, na escala das pessoas. Isso se faz sentir e se ressente, por exemplo, nos PIUs, os projetos de intervenção urbana, que foram previstos para serem projetos e que acabaram se transformando em planos de novo. Há uma dificuldade do poder público, meu caro César, de fazer projeto na escala da esquina, na escala do cidadão, na escala da quadra, não é? E quando faz, ele não é perene, ele é sazonal, ele morre de inanição logo depois. Nós temos aqui Ricardo Pereira Leite, que foi secretário, que fez projetos de altíssima qualidade na área habitacional com sua equipe. Isso precisa de continuidade. Muito bem. Então, faço essa introdução por conta do centro de São Paulo. Estamos aí às portas de participar de uma rede importantíssima, que é o C40, que nós temos uma experiência brilhante no mundo, que foi o Reinventar Paris, que aconteceu há uns 4 ou 5 anos, que eu, por coincidência, estudei profundamente, estive lá agora há pouco, inclusive, revendo os primeiros grandes resultados, que são concursos onde a liderança do processo é feita pelos escritórios de arquitetura associados a investidores e construtoras, e efetivamente se faz a intervenção público-privada em trechos da cidade pequenos, lotes, pequenos conjuntos de lotes, ou seja, e disso sai a transformação. Tivemos a notícia feliz de que São Paulo poderá participar dessa rede, então achei importante nós podermos nos colocar à disposição, ouvir as ideias e nos colocar à disposição naquilo que for possível, lembrando que nós temos um histórico de grandes concursos. Talvez, se nós mudarmos a escala e formos na escala das pessoas, da esquina, do lote, do conjunto, da quadra, nós sejamos mais felizes. Quero lembrar aqui 2 concursos importantes, antes de passar a palavra para a Beatriz, que vai fazer uma brevíssima apresentação sobre isso: o concurso do Bairro Novo e o concurso da estruturação paisagística das marginais, por exemplo. Ou seja, nós temos uma história de grandes concursos, nem sempre efetivados ou quase sempre efetivados parcialmente. Quem sabe agora, vamos lá, vamos mudar de escala, vamos recuperar o PIU como metodologia, como efetividade, transformando o PIU em projeto, tirando da justiça, trazendo para a prancheta, trazendo para o canteiro, e vamos ver se a gente tem, então, daqui para frente, quem sabe, César, uma oportunidade de criar uma nova fase na intervenção urbana de São Paulo, a começar do centro de São Paulo, que nos afeta a todos. Então, agradeço muito a sua presença, já parabenizo pela iniciativa e passo a palavra para a Beatriz fazer uma brevíssima apresentação de aquecimento. Bia, por favor. Obrigada, Caldana. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, mas antes disso, queria introduzir o nosso convidado de hoje. César Azevedo é advogado, possui mais de 10 anos de experiência na área pública, foi diretor das Secretarias de Relações Institucionais e Desenvolvimento Metropolitano de 2007 a 2012, assessor-chefe do Instituto Pesos e Medidas do Estado de São Paulo entre 2013 e 2014,
diretor e chefe de gabinete da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor entre 2014 e 2016, é atuante na Prefeitura de São Paulo desde 2017, foi chefe de gabinete na Secretaria de Subprefeituras, na Casa Civil, no Gabinete do Prefeito e secretário municipal de gestão entre 2018 e 2019. Mais recentemente, em fevereiro de 2019, atuou como secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento em 21 e 22 e passou a presidir em 22 a São Paulo Urbanismo. Bem-vindo, César. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou compartilhar aqui rapidamente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. O nosso assunto de hoje. Então, o professor Caldana já iniciou. O C40 é uma rede internacional de cidades que se uniram em prol do enfrentamento de problemas comuns. Em destaque, podemos falar do aquecimento global e das mudanças climáticas. É uma rede que se formou lá em 2005, com 18 cidades, e que conta agora em 2022 com 96 cidades. O C40, nas cidades participantes, membros, ele faz um monitoramento de 8 setores que julgam importante a nível mundial. São eles: transporte, energia e edificações, adaptações em termos urbanos, resíduos, monitoramento de resíduos, questões de alimentação, uso e ocupação do solo, construção limpa, né, que seria os LEEDs, os certificados de sustentabilidade, e qualidade do ar. Em São Paulo, a gente tem avançado tanto na questão de realocação e construção de transporte e mobilidade ativa, questão das bicicletas, das ciclofaixas. Temos avançado com a questão do programa de retrofit, que vocês veem aqui, e também com o desenvolvimento do Plan Clima, que foi feito junto e com o apoio do C40. Bom, como a Caldana já disse, é uma iniciativa que nasce em Paris, né? Um concurso internacional que foi feito em 2015 e que, no caso de Paris, culminou na transformação de 22 espaços públicos, tá? Uma área que corresponde a mais ou menos 250 metros quadrados, intervenções pequenas, o que a gente chamaria aí de uma acupuntura urbana, que foi resultado desse concurso internacional. O C40, ele auxilia, ele dá apoio às cidades em todas as fases do concurso, desde a construção de um edital, até a preparação da manifestação de interesse público por parte dos interessados, composição de júri, preparação e julgamento das propostas e seleção dos projetos vencedores para implantação. Aqui nós tivemos as edições, né, as últimas edições. Em 2017, das 15 cidades participaram aqui no Brasil, Rio de Janeiro e Salvador. Em 2019, não tivemos nenhuma cidade brasileira. Em 2022, novamente, São Paulo se insere nesse circuito. Aqui alguns exemplos de projetos vencedores. Do lado esquerdo, o caso do Mercado de Madrid, na Espanha, em 2017, e do lado direito, o caso de Paris, em 2019. Só um exemplo de reformulações de áreas públicas urbanas. Esse último slide era para dar os exemplos que o Caldana também já citou, de alguns concursos. Aqui a gente fez uma pincelada de alguns que julgamos importantes, desde o mais recente, né, em 2016, que foi um concurso para mobiliários aqui do centro de São Paulo, até falando um pouco do Anhangabaú, da Ideias do Centro Novo, em 97, participamos bastante, do plano de urbanização da Operação Urbana Água Branca, em 2015, então a gente já teve muitas iniciativas, como o Caldana mencionou. Isso aqui é um pouquinho para fazer uma provocação ao Dr. César, das muitas iniciativas que já tivemos e que queremos ver concretizadas na cidade. É isso. Muito obrigada, César. Olá. Bom, oficialmente, bom dia, amigas, amigos, Bela, Caldana. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Beatriz, obrigado pela introdução. A Beatriz fez aqui já uma breve apresentação do que é o C40 Cities e o que vem a ser o concurso que a gente está participando. A gente está muito feliz de poder estar participando
desse concurso, a única cidade da América Latina a fazer parte desse concurso, dessa edição do C40. Eu não posso deixar de agradecer ao professor Caldana, que nos deu auxílio, nos deu suporte, nos ajudou, foi uma espécie de um consultor que tivemos aqui nos aconselhando. Ele foi o nosso professor, né? E nos ajudou muito com a ideia, com o conceito de como evoluir. Então, quero aqui publicamente fazer meu agradecimento ao professor Caldana, e também aproveitar aqui o que o professor colocou sobre a fatalidade, vamos por assim, da suspensão mais uma vez do processo de revisão do plano diretor. E vocês se recordam, eu já tive com vocês em outras ocasiões falando sobre a revisão do plano diretor enquanto eu estava como secretário de SMU, né, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, dizendo que essa politização desse processo de revisão é um pecado para a cidade. Quem perde com essa politização, com essas discussões, com essas paralisações, é a própria cidade, né? Veja, a gente está aqui discutindo hoje sobre a região central, a requalificação da região central, quando essa discussão, mais uma evolução na revisão do plano diretor, mais algumas outras evoluções de outras pautas de política urbana da cidade, nós íamos conseguir dar um passo para a gente transformar a cidade de São Paulo numa cidade melhor. A gente vê o esforço que a Prefeitura de São Paulo tem desempenhado em parceria com entes da sociedade civil, com pessoas, entidades, grupos que querem o melhor da cidade, assim como a Associação Comercial, que tem sido parceira da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente poderia estar evoluindo, mas nós temos que celebrar também, vocês devem ter acompanhado nos últimos meses, nós conseguimos desjudicializar alguns assuntos que estavam parados na justiça de projeto de lei, Pio Jurubatuba, Pio Arco Pinheiros, Pio Setor Central, que também vem a ajudar a gente nesse processo de requalificação do centro, Pio Setor Central. Então, estavam todos judicializados, e a gente conseguiu derrubar no STJ essa judicialização, justamente mostrando que o que aconteceu para que acontecesse a judicialização foi um processo de disputa ideológica, de disputa política, e assuntos como esses, como o professor Caldana bem colocou aqui, não é da gestão A ou B, são projetos da cidade. Hoje a gente vai falar aqui de pequenas intervenções, como foi citado, uma espécie de acupuntura, mas isso é para a cidade, não é da gestão A, B ou C. Esse conceito da gente poder fazer pequenas intervenções em pequenos espaços e o conjunto delas, a gente conseguir entregar uma cidade melhor, uma cidade requalificada, faz com que a gente starte alguns processos aqui na Prefeitura e na cidade de São Paulo, dentre eles esse concurso, que é o tema da nossa discussão hoje. Mas para falar desse concurso, eu gostaria de contextualizá-los um pouco e falar um pouco sobre outras ações que a gente também que nós também estamos programando fazer aqui na região central, para vocês verem que não é uma única ação, né? São pequenas ações que a gente está desempenhando aqui na região central. Essas ações que eu vou citar aqui para vocês são ações que estão sendo coordenadas e executadas pela São Paulo Urbanismo. Evidentemente que existem outras ações que a Prefeitura de São Paulo tem feito, da parte social, saúde, em parceria com o Estado da parte de segurança. Não sei se vocês recentemente passaram ali pela região da Praça Princesa Isabel. Hoje a Praça Princesa Isabel está num processo de requalificação, né? Então, a Beatriz gentilmente que compartilhou uma apresentação. Vou fazer essa apresentação para vocês. Eu só peço desculpa e agradeço mais uma vez a Beatriz, porque eu estou falando com vocês pelo celular, porque o computador aqui deu algum problema na câmera. Aliás, só fazer aqui um parênteses, se vocês me permitem. Hoje foi dia, eu fiquei preso no elevador, a câmera não funcionou, mas vai dar certo, está dando certo. Conseguimos superar aqui as adversidades. Então, eu vou estar apresentando aqui agora pequenos projetos
que a gente tem, que estão alguns em execução, outros em desenvolvimento, e outros nós estamos projetando para fazer nos próximos meses aqui na região central. Se a Beatriz puder passar o próximo slide. O primeiro deles que eu quero apresentar para vocês é a requalificação da Rio Branco e do entorno da Avenida Rio Branco. Pode passar, Beatriz, por favor? Isso. Se vocês conseguirem olhar, como eu estou vendo aqui pelo celular, então para mim está bem diminuído, mas para mim que fica ruim, acho que para vocês que estão no computador dá para ver melhor. Nós estamos trabalhando num projeto de requalificação da Avenida Rio Branco no entorno, começando pelo entorno do Teatro Municipal. Se vocês acompanharam nas últimas semanas as ações da prefeitura, as reuniões, o prefeito, nós tivemos reunião com o pessoal da cultura, participou inclusive o maestro João Carlos Martins, e a gente discutiu ali um processo de requalificação no entorno do Teatro Municipal. Então a gente começa um processo no entorno uma intervenção no entorno do Teatro Municipal. Isso entra no Largo do Paissandu, e o Largo do Paissandu é um trabalho de requalificação e, ao mesmo tempo, uma segunda etapa de concessão do Largo do Paissandu, porque a gente acredita que não adianta requalificar o espaço se a gente não der uso para o espaço. Então, colocar ali uma espécie de um café, algum equipamento que possa ser explorado e a gente melhorar ali o uso daquele largo. E aí a gente começa pela Avenida Rio Branco, passando pela Praça Princesa Isabel. A gente faz também intervenções na Avenida Duque de Caxias e na Nortman, na Gled. Então, a ideia é a gente fazer essas intervenções nessas ruas que cruzam a Avenida Rio Branco, até ali, do lado da Praça Júlio Prestes, tem uma outra praça que está bem degradada. A Júlio Prestes está arrumada, mas tem uma pracinha ali ao lado que está bem degradada. A ideia é aplicar ali também uma intervenção e ir até a ponte da Casa Verde. Por que eu acho que essa intervenção na Avenida Rio Branco é muito simbólica para a região central? Peço desculpa aqui que eu estou estendendo um pouco, estou indo além do concurso C40, para vocês verem aquilo que a gente está desempenhando na região central e, de alguma maneira, como sempre a Associação Comercial foi parceira nossa, vocês puderem nos ajudar também. A nossa ideia, nós estamos conversando com outros atores, né, desse trabalho que tem sido desenvolvido na região da Cracolândia. Para vocês terem uma noção, em 2017, quando a gestão João Dória, Bruno Covas assume a prefeitura, nós tínhamos algo em torno de 4.000 pessoas na região da Cracolândia. Isso vem diminuindo. Hoje nós estamos na faixa de 500, 600 pessoas. É um pouco espalhado, mas a gente está trabalhando para que a gente consiga diminuir. Então, estamos trabalhando junto ao coordenador do programa Redenção, estamos trabalhando junto com a Secretaria de Cultura e também com o Estado, porque uma das ações que para nós se torna prioritária e também um desafio muito grande, vocês devem conhecer, é a gente conseguir fazer ali uma intervenção na favela do Moinho, a primeira favela da cidade. Então, a gente conseguir fazer coordenado, né, com outras ações, toda a requalificação da Avenida Rio Branco e do entorno, e também o processo de urbanização, de tirar a favela do Moinho dali, que é a primeira favela de São Paulo. Isso nós conseguimos dar um passo muito importante para a requalificação do centro de uma maneira geral. Então, esse processo já está em desenvolvimento de requalificação da Rio Branco, com os técnicos aqui que estão desempenhando o trabalho de fazer o projeto da requalificação desse perímetro. Então, a gente imagina que no segundo semestre a gente vai ter aí uma novidade para colocar na rua. Já estou conversando com vocês, apresentando essa ideia de requalificação da Rio Branco e do entorno. Se você puder mudar, Beatriz. Outra ação que nós vamos ter na região central
pode passar até para o próximo slide, a gente chama das ruas temáticas. O que são as ruas temáticas? A gente sabe que algumas ruas na região central, elas têm a sua identidade, né, a sua característica pelo produto que é servido ali. Então, nós temos a General Osório, que trabalha com equipamentos, artigos para a parte de motos, para motociclistas. Nós temos a Santa Efigênia, que todos conhecem, que mexe com eletrônico. Temos a São Caetano, a Rua das Noivas, né? Nós temos a Florencio de Abreu, que é a Rua das Ferramentas. E nós temos ali no Bom Retiro, aqui as ruas ali no entorno do Bom Retiro, que é a parte de vestuário. Então, qual que é a ideia? A gente, identificado a vocação dessas ruas, a gente conseguir potencializar essa vocação. E a gente vai fazer um processo de requalificação e também tornando essas ruas com características e destacando a identidade dessas ruas para se tornar também um ponto turístico. Então, a gente consegue entregar para a cidade algumas ruas requalificadas e também tornando essas ruas como pontos turísticos, com identidade visual, paisagismo, além de todo o trabalho estrutural de requalificação. Então, esse é um programa que nós estamos fazendo. Desses daí, o que está mais avançado, quando a gente fala de projeto, é a Rua das Motos, General Osório, mas a gente tem trabalhado outros projetos também. Então, essas são as ruas temáticas. Aqui tem um pouquinho o desenho de cada uma das ruas, para vocês poderem ver. A Rua das Motos, General Osório, que começa na Rio Branco e vai até ali perto da Sala São Paulo. Pode passar, por favor. A Santa Efigênia, todos os amigos conhecem, começa aqui no viaduto de Santa Efigênia e se estende até a Duque de Caxias lá embaixo. Por favor. Tem a Rua São Caetano, né, que ela cruza todo o centro, né, começando na Tiradentes, indo até a Avenida do Estado, né, cruzando a Avenida do Estado, desculpa. Próximo. Aí tem a parte do vestuário que eu disse para os amigos, que é a Rua Zé Paulino, a Rua Prates e a Três Rios. Esse projeto, nós estamos com uma parceria muito boa com o Consulado Coreano, que tem mostrado para nós interesse em estar junto desse processo, até por conta da identidade que os coreanos têm nessa região. Sabemos que não são só os coreanos, né, que fazem parte desse perímetro, mas os coreanos têm uma identidade muito grande com esse bairro, por favor. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês os projetos em desenvolvimento, por favor. Essa é a esquina histórica. Eu não sei se vocês acompanharam, isso já foi licitado, já está em execução. É um projeto bem bacana, ele trata de toda a valorização da Ipiranga com a São João, começando a trabalhar calçamento, nos pós, enfim, na requalificação, sinalização, segurança do viário, começando na Rio Branco, indo até a Praça da República, pela Ipiranga. Aí, quando nós entramos na São João, esse processo, esse programa, essas intervenções, elas se esticam até uma praça que tem ali do lado direito, no comecinho da Rua Timbira, salvo engano. Então, essas intervenções já estão iniciadas, a previsão de conclusão dessa obra é para setembro agora. É um trabalho paisagístico, de segurança do viário, de sinalização, de iluminação, tanto iluminação pública quanto iluminação cênica, de valorização da identidade de uma esquina que é tão importante para a gente. Ali nós vamos aplicar ali estátuas fazendo referência ao Vanzolini, me fugiu o nome, que fica tocando aquela vitrola, enfim, alguns personagens marcantes da cultura paulistana. Vamos ter ali referência nessa esquina. Vamos ter também toda a parte de valorização do patrimônio histórico. É uma região que tem muito patrimônio histórico, muita edificação tombada. Então, além disso tudo, a gente vai fazer uma espécie de valorização dessa paisagem urbana. Então, é um trabalho que vem
dar o start nesse processo desse urbanismo de requalificação do centro, de pequenas intervenções de requalificação do centro. Beatriz, por favor. Olha, Beatriz, desculpa estar te amolando com essa ajuda, viu? Mas você está sendo fundamental, viu? Obrigado, Beatriz. Essa daqui é um processo de criação, a gente chama de Belvedere Roosevelt, é um mirante ali em frente à Praça Roosevelt. Tem a Praça Roosevelt do outro lado da rua, onde tem o acesso para o elevado Costa e Silva, tem até uma base da GCM. Ali atrás a gente vai fazer um mirante, um projeto. Eu acho que o próximo slide mostra um pouco do projeto. Isso é um projeto socioambiental, é um projeto no qual ele prioriza toda o meio ambiente, a sustentabilidade, todo o entulho que for produzido durante, né, essa obra, esse entulho será revertido no próprio projeto. Embaixo desse mirante, nós vamos colocar um grande reservatório de captação de água, porque não sei se vocês já repararam, na Rua Augusta, ele tem uma produção e um descarte de água muito grande ali na Rua Augusta. Então, a ideia é captar essa água, colocar nesse reservatório e depois utilizar essa água captada na zeladoria da cidade. Então, além de a gente colocar ali um grande jardim de chuva para ajudar na drenagem ali daquela região, a questão de iluminação solar, enfim, são várias ações ali que a gente vai entregar um novo mirante, mais um espaço para a cidade. Sem contar que nesse local nós vamos colocar uma espécie de um espaço para que ele possa ser explorado também. Aí passa por um processo de concessão, aí pode ser um café, uma sorveteria, uma lanchonete, mas a gente também vai estar dando uso para essa praça, para esse mirante, para esse belvedere, vamos pôr assim. Então, esse é mais um programa, mais um projeto que já está em execução, já está em licitação, está correndo. Então, logo a gente consiga concluir a licitação, a gente pode dar start à implantação desse equipamento. Por favor. Aqui vai um pouco naquilo que a gente falou das ruas temáticas, é a Rua Florencio de Abreu. Então, a gente vai fazer um grande boulevard ao lado do mosteiro. Então, toda a Rua Florencio de Abreu até a ladeira, que me fugiu o nome, a ladeira me fugiu o nome, aquela primeira ladeira direita. Então, vai ser um boulevard que vai ser um uso compartilhado com os carros de serviço, né? Porque temos as lojas ali. Com isso, a gente vai conseguir valorizar a Florencio de Abreu, priorizando a caminhabilidade, priorizando ali o calçamento. Então, isso já está num processo um pouco mais avançado. Então, isso já estamos trabalhando na Florencio de Abreu. O próximo, por favor. Outro programa que nós iniciamos aqui, que nós já estamos trabalhando, são as escadarias da 9 de julho. Nós identificamos que a Avenida 9 de julho tem 7 escadarias ao longo do seu percurso, começando aqui no centro, né? Começando aqui no comecinho dela aqui na 23, indo até ali o túnel debaixo da Paulista. Então, são 7 escadarias. A gente começa um trabalho de requalificação dessas escadarias para que a gente consiga também entregar aí uma nova cara para a parte dessas escadarias. Começando na primeira escadaria, não sei se os amigos sabem, ali embaixo tem a Fundação Baquiana. Então, a ideia é a gente colocar ali uma concha acústica que mostra ali, que valoriza a identidade ali da fundação, para eles poderem fazer, de repente, um concerto, uma apresentação ao ar livre. A escadaria seria uma arquibancada, e aí uma concha acústica removível, porque ali é um patrimônio tombado, então a gente não pode fazer uma intervenção muito agressiva. Então, a gente precisa trabalhar
sempre levando em consideração as restrições que nós temos. Próximo, por favor. Um assunto que já foi divulgado, que vocês conhecem muito bem, é a concessão do terraço do Martinelli. Isso ficou parado no Tribunal de Contas durante um bom tempo. A gente conseguiu superar os apontamentos do Tribunal de Contas e agora a gente tem a possibilidade de fazer aí, concluir essa concessão. Alguns apontamentos do Tribunal de Contas fez com que a gente alterasse alguns itens do edital, então a gente precisa de uma nova anuência do DPH e do Compresp. Isso já foi submetido a eles já nos deram o Comunix, nós já atendemos o Comunix, nós acreditamos que nas próximas semanas nós vamos ter uma novidade boa e vamos poder retomar a concessão do observatório, que é mais uma ação na região central que vai valorizar e ajudar na requalificação do centro como um todo. Por favor. Aqui tem alguns pontos que a gente usa de referência no mundo, de observatórios, né, de mirantes, por favor. Planta, podemos passar. Ajudando nesse processo de requalificação, pode até passar para a próxima já, Beatriz, por favor. Nós temos o retrofit, foi uma lei que foi aprovada no ano passado. O prefeito, ele editou um decreto regulamentando essa lei. Então, aí nós estamos trabalhando junto com a secretaria para subir um site que vai ajudar quem quer adquirir prédios para retrofitar. A ideia nesse site, você vê que são prédios, mostra todos os prédios elegíveis para serem retrofitados no perímetro do retrofit. Aqui nós vamos ter informação do SQL, quantos proprietários tem cada prédio, a área dos prédios, se o prédio é tombado ou não, se o prédio é público ou não. A ideia é facilitar aquele que queira comprar para poder requalificar os prédios, para poder retrofitar o prédio. E não só isso, é também um equipamento, um serviço que pode ser muito útil em estudos acadêmicos também, porque aqui vai estar dando toda a informação desse colegiado de prédios que nós temos no perímetro do retrofit. Então, é mais um programa bem legal que a gente tem aqui, que a gente está desenvolvendo. Já está praticamente pronto, é coisa de dias, de semana, a gente consegue subir e está disponível esse site, que também vem ajudar no processo de requalificação da região central. Por favor. Aí a gente vai falar, claro, que é o tema do concurso. A Beatriz já fez, por isso que eu me permiti me estender um pouquinho nas outras ações que nós estamos fazendo, porque a Beatriz já colocou muito bem o que é essa parceria, o que é o C40, o que é o concurso. Então, aqui contextualiza de maneira muito rápida essa parceria com o C40, que tanto o professor Walter como a Beatriz já colocou. Então, pode até passar para o próximo slide, por favor. A gente elencou 4 áreas na região central para ficarem disponíveis para esse concurso. A nossa ideia é fazer uma rótula, né, nessa região central, e aqui são 4 áreas que quem vem para o centro obrigatoriamente vai passar por uma dessas 4 áreas. Então, se vem pela Zona Leste, pela Zona Sul, pela Zona Norte, acaba passando por uma dessas 4 áreas para poder entrar no Centro Velho. Então, aqui a gente vai apresentar para vocês, mostrar para vocês quais são essas 4 áreas. Pode até passar para o próximo slide, que aí vai mostrar área por área. Não, desculpa, volta, por favor, me perdoe, Beatriz. Então, essas 4 áreas... pode parar nas áreas mesmo. Essas 4 áreas é a Rua Santo Antônio, que fica ali do lado da Câmara Municipal. É a Praça Alfredo Issa, que fica ali na frente daquele prédio, hoje é um pouco a tempo, mas conhecido como prédio do DEIC. Uma praça ali na Rua Barão de Duprá, quando vocês entram ali pela Avenida Mercúrio, tem uma pracinha ali, que ficam várias motos paradas ali, tem um mercadinho na frente. Então, a ideia é fazer... requalificar essa praça também, e também a Praça João Mendes, que a gente acha que até é a maior, de causar mais impacto
A ideia é justamente como o professor Caldana colocou, é um concurso que é uma primeira fase desse concurso. Nós estamos elencando essas 4 áreas. A gente conseguindo avançar, nós vamos ter desdobramentos desse concurso. A ideia é possibilitar que pequenos escritórios possam participar desse concurso, a gente conseguir mexer aí com os escritórios de arquitetura para que a gente consiga ter bons projetos. Esses projetos serão premiados e a premiação vai ser a contratação desse projeto para que a gente possa licitar na sequência a obra. Então, é um concurso, a exemplo de outros concursos que já fizemos aqui, como o subsetor A1 da Água Branca, que eu acho que é o mais recente, que trata ali daquela parte de conjunto habitacional ali na Operação Urbana Água Branca. Então, é um programa exitoso que a Prefeitura tem de concurso, e a gente agora está trazendo um parceiro internacional que coloca a cidade de São Paulo numa agenda internacional e a gente consegue aí mostrar para o mundo que a cidade de São Paulo tem potencial e capacidade aí de figurar como uma das principais atrizes, né? Fazer parte dos atores aí do ponto de vista de planejamento urbano nessa agenda internacional. Estamos contando com o apoio do CAL e também avançamos bem com o IAB para termos também a parceria do IAB nesse concurso. É um concurso que é ganha-ganha, não tem como a gente não ter a cidade toda participando, todo o cenário de arquitetura da cidade participando e colaborando com esse concurso. Pode passar, por favor, Beatriz. Os próximos, eles fogem um pouco, eu acho que como a gente avançou um pouquinho no horário, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque os próximos slides, obrigado, Beatriz, se pudesse tirar a apresentação, isso. Os próximos slides falam de outros projetos que são entradas para o centro, mas eu vou me resumir aqui hoje nessa parte central. Vejam que a gente, como o professor Caldana colocou, a ideia era que a gente até, né, a gente comunga da mesma ideia, fazer pequenas intervenções na região central para que a gente consiga entregar um conjunto de requalificações, de pequenos pontos que ao final desse processo a gente devolve uma cidade, um centro de São Paulo requalificado, e aí que a gente consegue trabalhar na requalificação do centro. De maneira muito resumida, isso. Poderíamos continuar falando, mas eu acho que vocês querem falar também, vocês querem perguntar, criticar, e eu estou aqui aberto para a gente poder continuar a discussão. Muito obrigada, César. Obrigada pela apresentação, Caldana. Obrigado, César. A apresentação ampla, direta, bastante objetiva, e nós estamos aqui com verdadeiros luminares inscritos para falar: Eduardo Dalamana, Ricardo Pereira Leite, o Cláudio Sena, enfim. Então, eu não vou me alongar. Eu não pude deixar de fazer uma brincadeira no chat, mas imagino que o César não tenha podido ler. Eu estou felicíssimo que a Prefeitura está aprendendo o caminho das pedras de usar entulho e reaproveitar, porque a hora que descobrir que pode ganhar milhões com o entulho do Minhocão, vai ser uma maravilha para a cidade, até para o caixa da Prefeitura. Desculpa a brincadeira, não podia resistir. Mas eu quero parabenizar a iniciativa, quero agradecer as referências a mim, mas, obviamente, por uma participação discretíssima, e dizer que eu espero que sim seja uma nova metodologia de compreensão do que seja fazer projeto na cidade, usando todo o excelente, e eu gosto sempre de frisar isso, o excelente corpo técnico da Prefeitura. Né? Não falta excelência, eu já usei essa frase várias vezes e deixo aqui para os colegas que vão falar agora. O dia que a sociedade descobrir a quantidade de projetos excelentes e mais necessários que tem nos caminhos e nos escaninhos do edifício Martinelli,
em especial na habitação e na SP Urbanismo, a sociedade vai ficar muito brava, porque realmente são ideias incríveis e nós precisamos nos mobilizar e, para isso, precisamos ter permeabilidade no poder público. Então, esse concurso, na minha opinião, vem em boa hora, sem dúvida nenhuma. Reinserir São Paulo como uma das capitais do planeta é prioridade de qualquer governo, isso é fundamental. Nós fazemos parte de uma rede de cidades e nós hoje dependemos disso vitalmente, independente de questões de governos centrais. E é isso. Parabéns, muito obrigado e vamos ouvir os colegas. Doutor Pella, por gentileza. César, você sabe que depois de ouvi-lo eu estou me sentindo bem melhor, porque eu estou vendo que a nossa cidade vai ficar muito bonita, vai ter muita coisa para o turista ver, para nós vermos, etc. Você tocou em pontos fundamentais da cidade, em locais importantíssimos do centro da cidade, e essa renovação é fundamental para que São Paulo venha se inserir novamente dentro, igual o Caldana acabou de falar, dentro das cidades do planeta que se pode visitar. Eu sugeriria, de uma dessas aí, que eu não vi você, criar locais onde o público possa comer na calçada. As calçadas vão ser revitalizadas e eu sugeriria que, como lá a Rua do Porco, se não me engano, e aquilo que nós batalhamos bastante, a CPU, com o Caldana, com tudo isso, para que fosse feitos possibilidade do público comer na rua, comer nas calçadas, igual existe na maior parte das cidades europeias. Outra coisa que você falou, a CPU, a Associação Comercial, está engajada nesse processo e você a tem à disposição para que a gente possa trabalhar juntos. Eu quero levantar aqui a intervenção que a própria Associação Comercial fez ali no pátio do colégio, tirando aquelas pessoas que dormiam ali, transportando-as para outros lugares, etc., junto, é claro, com a prefeitura, iluminação do pátio do colégio e a iluminação da Rua Boa Vista, que com aquela iluminação que a Associação Comercial tanto trabalhou, tanto para limparmos o pátio do colégio, como para a iluminação do mesmo. E a iluminação da Boa Vista, nós mudamos a cara daquele setor. Isto está muito claro. Eu vou usar até a palavra claro, porque a rua, essas regiões à noite ficaram realmente claras, César. A gente pode andar no pátio do colégio e pode andar na Rua Boa Vista, porque elas estão claras. Isso quer dizer iluminadas. Agora, a Associação Comercial também vem trabalhando bastante no triângulo histórico da cidade, naquela região toda que tem ali para ser feita. Então, estamos engajados nisso, participando com a prefeitura, e você tem ciência disso, você conhece o que a Associação Comercial está fazendo e tem o interesse de fazer e tem o interesse de trabalhar junto com a prefeitura, isto sempre. Estamos lá, a CPU tem trabalhado bastante a respeito disso, a Beatriz até pode falar bastante, eu estou vendo que ela está com a mão levantada para falar talvez sobre isso, e pode falar bastante porque a Associação Comercial tem feito realmente coisas espetaculares ali. Nós só não entendemos muito bem, César, como que as coisas demoram para dentro da prefeitura, porque projetos aprovados, estudos igual esse, com a competência que se tem aí dentro da prefeitura, igual o Caldana acabou de falar, as coisas não andam. E nós sabemos que numerários, tudo isso existe hoje em dia. Então, nós gostaríamos de ser parceiros constantes e vermos a realização destes projetos. Como introdução a isto, César, muito obrigado por sua apresentação
e eu hoje fiquei muito feliz por isso. Obrigada, doutor Pella. César, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar em blocos de 3, e aí você responde e a gente segue na sequência, ok? Ricardo Pereira Leite, por gentileza. Bom, secretário, parabéns aí pela sua apresentação. Eu acho que não é nosso papel dar ideias, porque você já tem muito desafio para ser feito. O nosso papel seria tentar ajudar em alguma coisa que facilite a implantação disso daí, que certamente é uma coisa desejável para todo mundo. Pela minha experiência, quando eu trabalhei na prefeitura, algumas coisas eu queria acrescentar aí ao que foi falado, né? Porque acho que a grande dificuldade, como o Caldana falou no início, é a implantação, né? A gente, no âmbito do plano, a gente é muito bom, no âmbito do projeto a gente está melhorando, mas no âmbito da implantação a gente tem dificuldade. Só lembrando que, salvo engano, 2009 ou 2010, nós tivemos uma reunião mundial do C40 em São Paulo. Nós tivemos a prefeita, na época era prefeito de Buenos Aires, depois o presidente, então o Bloomberg, né, que veio aí, tudo, então já tem uma conversa. São Paulo já participa há bastante tempo, isso acho que é bom, facilita também. E na nossa gestão, a gente teve alguns desafios que a gente tentou, um deles, o Renova Centro, que é um projeto que a gente liderou lá na Secretaria de Habitação, que conseguiu colocar talvez os últimos prédios retrofitados pelo poder público, o Palácio dos Artistas, o Asdrubal do Nascimento e outros aí, e alguns que a gente fez até com parceria público-privada, sem investir dinheiro público. E o projeto foi descontinuado no governo seguinte. Então, esse problema da continuidade ele é recorrente. Nós precisamos criar mecanismos onde ninguém tenha o poder de descontinuar isso sem, sei lá, perder um braço, perder uma língua, alguma coisa assim. O nome do hospital e começar tudo do zero, né? Na época, a gente tinha também um grande desafio, que era o projeto do Nova Luz, que é lá na região da Cracolândia, que acho que até sobrepõe então, em algumas coisas aí, e eu divergia até do secretário de Desenvolvimento Urbano, que é nosso amigo, nosso parceiro, porque eu falava assim, quanto maior a gente faz o projeto, porque no decorrer do projeto a gente aumentou o tamanho, quanto maior, mais difícil é, né? E eu falava assim, olha, a gente precisa ter externalidades. E usando dois exemplos recentíssimos aí de ontem, né? Até o MST está indo na Faria Lima fazer protesto, porque está todo mundo abandonando o centro, né? E eu falava para ele assim, faz o seguinte, vai lá da Aslu, convence ela para abrir uma loja na Cracolândia, que no dia seguinte essa externalidade sem dinheiro público geral. E nós estamos, vamos dizer, perdendo os heróis que ainda se mantêm no centro. Então, eu gostaria de citar, por exemplo, o Terraço Itália, ainda é uma âncora importante. Acho que o Dona Onça e a Casa do Porco são, assim, beiram masoquismo e assim, é um ato de genial mesmo, as coisas que eles conseguiram lá, o Ster Rooftop e outros poucos. Mas a gente precisa atrair o privado. E atrair o privado, a gente precisa atrair com uma vantagem econômica, né? E eu acho que a nossa gestão criou uma cultura onde arrecadar é o mais importante. Então, a Secretaria da Fazenda, ela não abre mão de um centavo de renúncia de receita, de nada, tá certo? E a gente sabe que para alguém tomar coragem, se tornar um herói que nesses outros para ir para o centro, facilitaria muito se a pessoa tivesse um benefício fiscal. Por exemplo, o ISS, que é altíssimo, tá certo? Pesa na atividade econômica. E acho que a Secretaria da Fazenda, no primeiro momento, ela pode achar que está perdendo receita, né? Mas o dinheiro não é dela, o dinheiro é dos contribuintes. Mas no longo prazo, isso daí vai se beneficiar. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma gestão para a Secretaria da Fazenda, que as pessoas que estão lá, desde o secretário até os técnicos, né, se eles quiserem
acumular dinheiro, eles têm que ir para a iniciativa privada. No poder público, a gente tem que fazer política pública. Um ciclo benéfico para o urbanismo, eles têm que ter essa visão também. Então, eu queria sugerir a gente iniciar essa é uma batalha, não é fácil, mas a gente tem que fazer isso daí, porque a prefeitura não precisa dar lucro, a prefeitura precisa ter o suficiente para servir a população que constituiu o poder público. Então, não é a favor, né? E eu acho que precisa criar esses mecanismos para atrair as empresas para irem para o centro. Porque aí, complementarmente ao projeto que é feito, a gente vai ter o privado também ajudando a segurança dos seus funcionários, ajudando a limpeza do seu entorno e assim por diante. Era isso só que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Vou pedir a todos para serem um pouquinho mais breves e diretos para que todos consigam formular aqui as perguntas. O próximo é o Eduardo Delamana, por gentileza. Obrigado, Beatriz. Bom dia, César. Parabéns pela iniciativa do concurso C40. Devo dizer que não sou tão otimista quanto Antônio Carlos Pella. Um slide apresentado pela Beatriz mostrou com bastante clareza que, pelo menos desde o início da década de 1980, 1982, para ser mais redondo, diversas ações, diversas gestões municipais têm como um tema importante a revitalização do centro da cidade de São Paulo. Já temos 40 anos e não estamos conseguindo mudar essa realidade. Um dos editoriais de hoje da Folha de São Paulo denomina-se Endereço Degradado e fala que o centro da cidade de São Paulo tem sido objeto de planos frustrados de recuperação e é preciso repovoá-lo. E o editorial menciona desde a ideia do prefeito José Serra em retornar o Palácio dos Bandeirantes para o Palácio dos Campos Elíseos, uma ideia que o candidato Tarcísio de Freitas tem colocado novamente. O editorial menciona ainda a Nova Luz, já falada pelo Ricardo Pereira Leite, fala do Minhocão, do debate sobre o desmonte ou não do Minhocão e a transformação do Minhocão em parque, menciona também o projeto Renova Centro, viu, Ricardo Pereira Leite? E, de alguma maneira, também aborda, deixa a entender que a falta de continuidade dessas iniciativas acaba comprometendo, de fato e irremediavelmente, a revitalização, a requalificação do centro da nossa cidade. Por fim, o editorial fala que é importantíssimo um repovoamento do centro através do aproveitamento de prédios sem uso. Eu acho que o programa Requalifica Centro pode ser muito positivo. Ele acabou de ser regulamentado e é agora que ele vai, de fato, começar a aparecer, mas menciona também a importância de investimentos em espaços de uso comunitário, parques, equipamentos culturais e esportivos. Eu acho que o concurso C40 pode ser uma contribuição interessante nesse sentido. Mas a mensagem principal que eu queria dar é a seguinte: quando nós observamos experiências exitosas de requalificação de territórios pelo mundo afora, a gente percebe com clareza que a questão não é meramente urbanística. Não é. Se nós não alterarmos as condições socioeconômicas do território, todas essas ações urbanísticas serão fracassadas, estarão fadadas ao insucesso. Tá? Então, eu entendo que urbanismo só não vai resolver
assim como não resolveu até hoje o centro da cidade de São Paulo. É preciso ir mais fundo, é preciso integrar essas ações urbanísticas com ações que alterem a dinâmica socioeconômica da região. Obrigado. Obrigada, Delamana. Vou passar a palavra para o presidente César, ele responder esse bloco e depois a gente continua chamando os próximos inscritos. Por favor. Obrigado, Beatriz. Primeiro, rever os amigos aqui é muito bacana, esses debates, fazia tempo que a gente não tinha. O que foi colocado aqui, eu quero começar pelo que o doutor Pella colocou, a parceria, mais uma vez, destacando a parceria entre a associação comercial e a prefeitura, com um exemplo específico ali pela requalificação, pelo trabalho que foi feito ali no pátio do colégio, na Rua Boa Vista. E eu me lembro bem que, na parte da iluminação pública, à época eu era secretário e o departamento de iluminação pública estava sob a minha pasta. A gente fez ali um trabalho. Hoje, quando você passa ali de noite, você vê que virou dia, né? O que era escuro, era sombrio, agora você passa, parece que é dia, de tanta claridade que nós temos. Foi uma parceria muito bem sucedida. Sobre a morosidade que o doutor Pella colocou, o secretário Ricardo passou por aqui, sabe que muito desses processos eles acabam sendo parados por questões judiciais. Algumas vezes o próprio Tribunal de Contas pede alguma informação, como foi o caso aqui da concessão do Martinelli. Isso traz um atraso no cronograma, às vezes aparece algum imprevisto, enfim, às vezes foge um pouco do nosso controle, alguns aspectos externos que acabam trazendo um atraso no cronograma. Mas também um dos grandes objetivos nossos e missões aqui do atual gestor, e hoje eu na cadeira que eu ocupo, é a gente conseguir superar a burocracia que tem nos órgãos públicos. Isso não é algo só na cidade de São Paulo. A gente vê essa burocracia se estendendo em outras cidades, em outros órgãos, no governo do estado, no governo federal. Transpor esses limites impostos pela burocracia do dia a dia, isso é um dos desafios que a gente tem trabalhado, e eu posso aqui reconhecer que a gente tem conseguido superar esses desafios aí da burocracia, o que nos traz um incentivo para a gente continuar investindo em projetos como esses que a gente tem falado aqui. Sobre comer nas calçadas, já existe na cidade o Ruas SP, que começou com um piloto ali na Rua do Porco, e hoje é um programa que se estende por toda a cidade de São Paulo. Nós temos aí mais de 100 estabelecimentos aderentes ao Ruas SP, e isso tem se tornado rotina na cidade, tem se tornado realidade na cidade, as pessoas ocupando as áreas públicas, para que não só na calçada, mas também ali na frente, no leito carroçável, ali, bem em frente aos seus estabelecimentos, instalando o mobiliário para que os seus clientes possam estender os restaurantes, estenderem os bares para fazerem uso dos espaços abertos, que é, inclusive, uma das tendências com a pandemia, né? A gente fica mais em espaços abertos do que em espaços fechados. Sobre o que o Ricardo colocou aqui, a continuidade dos projetos é o que eu sempre defendi, secretário, e quem já debateu comigo em outras ocasiões, eu sempre falei que existem projetos muito bons que estão nas prateleiras da prefeitura, que estão aqui nas prateleiras, seja da SP Urbanismo, ou seja, de secretarias, e a nossa missão é colocar esses projetos para funcionarem, para serem executados. Lembrando sempre, como eu coloquei na apresentação, a gente tem que perder um pouco a vaidade de achar que o projeto é da gestão do prefeito A, é do presidente que ocupa a cadeira na gestão X, ou do secretário. O projeto é da cidade de São Paulo. A ideia é dar continuidade
a esses projetos, e aí que a gente entra nisso que eu apresentei para vocês, que foi um pouco do que o professor Caldana colocou, essa acupuntura urbana, né, esses pequenos projetos que nós estamos implementando, a ideia é começar e terminar nessa gestão, para que não tenha a descontinuidade. E a gente entregando essa série de intervenções, a gente consegue entregar um pacote melhor para a cidade. Só entrando um pouquinho no que o Delamana falou, óbvio que exclusivamente intervenções urbanísticas não vão resolver a questão do centro, como eu coloquei para vocês aqui, quando eu discorri sobre esses projetos que nós estamos desenvolvendo. Isso é uma ação que nós discutimos com o gabinete do prefeito, que coordena a parte de saúde, a parte social, a parte de educação, que existe uma parceria com o governo do estado por conta da segurança pública. Então, não é uma ação isolada, mas ela entra numa ação maior de requalificação, de mudança da realidade do centro. É isso que tem sido uma das missões do prefeito Ricardo Nunes, que é mudar a realidade do centro de São Paulo. E aí, só voltando do que o secretário Ricardo colocou, a questão da atratividade para o privado. Isso está dentro das nossas diretrizes, tanto nós estamos trabalhando que no Triângulo Histórico existe isenção de ISS para ali para os bares e restaurantes, porque foi identificado que esse perímetro tem uma vocação boêmia, então nessa região existe isenção de ISS, e no retrofit, se vocês olharem ali os incentivos que foram concedidos para quem quiser retrofitar no perímetro do retrofit, é justamente remissão do IPTU, isenção do IPTU futuro, diminuição na alíquota do ISS na reforma, isenção do ITBI, ou seja, a Secretaria da Fazenda também está conosco com o objetivo de fazer essa requalificação do centro. Isso é uma missão, um desafio da gestão do prefeito Ricardo Nunes, que começou com o Bruno Covas e se estendeu, e o Ricardo Nunes ele tem essa missão, ele tem isso como uma das principais metas da gestão dele, que é tornar o centro de São Paulo um centro de São Paulo acolhedor, um centro de São Paulo dinâmico, seguro, e cultural, turístico, que a gente consiga usar o centro como foi no passado. Obrigada, César. Vou chamar aqui na sequência dos inscritos. Mário Martinelli, nosso superintendente da Distrital Oeste. Por favor, Mário. Bom dia a todos. E a César. A nossa região da Distrital Oeste, nós temos um dos principais polos comerciais da cidade, a Rua 12 de Outubro. E nos registros da nossa distrital, há mais de 40 anos, há projetos para um bulevar. Eu lhe pergunto, o que está sendo pensado para essa região? Eu estive com a Beatriz recentemente, caminhando pela região, ela constatou, está bem degradada, obras de calçadas novas que foram feitas em 2019 estão em péssimo estado, muito mal executadas. Os comerciantes me procuram, eu tenho tido contato com eles. Há um desejo de um bulevar nessa região. E eu sei que houve já projetos anteriores, muito bem feitos, porém inexequíveis, porque foram pensados envolvendo vários órgãos públicos, municipais, estaduais e federais. Isso não vai sair do papel. Então, bem objetivamente, o que pode ser feito com SP urbanismo, algo factível, bem feito, mas não mirabolante? Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Obrigada, doutor Mário. Só complementando antes de passar a palavra para o nosso próximo inscrito, de fato, a região ali da 12 de outubro a gente tem acompanhado, estivemos inclusive na São Paulo Urbanismo conversando com a equipe da Regina Monteiro para tentar desenvolver um projeto em conjunto, acho que o César pode dar mais detalhes sobre isso, mas ali a gente tem encontrado também um problema que tem tomado uma proporção bastante grande, que é a questão do aumento do comércio informal, dos camelôs, enfim, que ficam na frente das lojas e, inclusive, impõem regras aos comerciantes, né, horários de funcionamento, enfim, há ali um problema que envolve segurança, que envolve uma série de outras questões também. Queria chamar aqui, por gentileza, Cláudio Frederico. Bom dia. Eu peço desculpas se houver alguma intervenção canina, na minha opinião, mas eu não consigo evitar o local em que eu falo. Mas, de qualquer jeito, é o seguinte, César, eu gostei muito de tudo que você falou, mas eu vou me concentrar em um dos projetos. Um projeto é o projeto das redes, das ruas temáticas. As ruas temáticas são uma coisa muito interessante, inclusive para mim, que fui carioca e que estou em São Paulo há tanto tempo, que eu acho que eu conheço São Paulo mais do que a maioria que está aqui. Ou seja, quando eu comecei em São Paulo, a maioria que não tinha nascido. Ou então estava na época não se usava mais calças curtas, mas enfim, é mais ou menos isso. A minha primeira residência em São Paulo foi exatamente nessa região. Eu vim para cá morar exatamente primeiro no que chamava-se na época a Boca do Lixo, e depois me mudei para o Lixão, como uma promoção de local de residência. Então, conheço muito bem essa região, da maioria dos pontos que você está colocando. Eu gostaria de fazer uma sugestão, que a ideia de ruas temáticas separadas, esparsas, dispersas e aparentemente nada tem uma coisa com a outra, falta eu sugeriria uma imagem de uma rede de ruas temáticas, porque isso enriquece o fato de que São Paulo possui uma série de ruas temáticas que são próximas e que estão na mesma região que você quer valorizar, que é a região central. O que está faltando para ligar, quer dizer, para essas redes, para ser uma rede? É o metrô e os meios de transporte. Ou seja, eu acho que deveria haver um trabalho conjunto de portais das redes das ruas temáticas. Ou seja, do metrô, você deveria ver que você está embaixo das ruas temáticas. E das ruas temáticas, você deveria ver que embaixo existe uma rede de transporte que te pode levar de uma rua temática para outra. Tá? Eu acho que isso seria um trabalho muito interessante, que poderia, inclusive, caracterizar algumas estações como pontos preferenciais de acesso a determinadas coisas, a Santa Efigênia, a Duque de Caxias, sei lá, enfim, a qualquer uma das coisas, e isso seria complementado por uma rede de superfície. Quer dizer, deveria haver uma rede de superfície para pedestres e para bicicletas, e de tal forma que fosse visível que aqueles trechos são interligações entre ruas temáticas. Então, a minha sugestão é converter. Você vê que o investimento é ridículo, não muda quase nada o projeto das ruas temáticas, porém, interliga elas, quer dizer, faz um plug para você ligar um fio que vai de uma a outra, de outra a uma, e que as pessoas possam visualizar a riqueza do conjunto todo de ruas temáticas, principalmente no caso de pessoas de fora de São Paulo. Mas mesmo as pessoas de São Paulo não enxergam. Eu comprei minha primeira moto na Rua da Moto. Eu morei perto dali, ou em vários desses pontos, mas eram sempre assim. O meu objetivo é moto, eu vou na Rua da Moto. Mas não é bem assim. As pessoas também saem para passear e para conhecer coisas. Então, eu acho que a minha sugestão está indo mais nessa direção. Criar uma rede, uma vinculação das ruas de transporte, das ruas temáticas entre si, através do transporte existente e alguma sinalização melhor e caracterização dos transportes de superfície.
É basicamente isso. Eu espero que a coisa vá para frente, porque eu acho que isso é um patrimônio de São Paulo, esse fato de existirem ruas temáticas. Muito obrigada, doutor Cláudio. Eu vou chamar agora o Mauro Cagliari, por favor. Bom dia. Olá, César, prazer revê-lo. Parabéns pela apresentação, obrigado pela contextualização que o professor Caldana fez antes, deu para a gente entender um pouco as dificuldades, né, e como é que vocês optaram por essa série de projetos, né, para poder tirar do papel e andar mais rápido. Eu queria fazer uma consideração sobre a área de gestão. Eu acho que tem alguns aspectos nessa sua apresentação que fazem a gente pensar um pouquinho. Primeiro, é com relação à integração das coisas que já existem, né? Como que vai se inserir, ou por que não se insere, né? Como a gente poderia fazer para garantir que essas iniciativas esparsas se integrem no PIO Setor Central, se é que é para pensar nisso, né? Porque pode ser que o negócio seja não pensar, né? Diante desses grandes projetos que talvez nunca saiam. E principalmente na reforma do calçadão, que também foi apresentado aqui, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, e a promessa era que teria sido terminado, inclusive, antes da última gestão, né? Então, eu acho que tem uma questão de integração. A respeito disso, eu acho que tem uma genericidade nesses nomes, eles são tão genéricos, César, que eu me permito uma sugestão. A gente vê Renova Centro, Requalifica Centro, Centro Aberto, Pio Centro, Setor Central, até os nomes que a gente vê por aí, Viva Centro, ruas completas, áreas calmas. Por exemplo, o Mário aqui acabou de falar da Lapa, né? Eu tenho acompanhado, eu estou no Conselho de Transportes, e o pessoal tem falado das ruas, eles estão fazendo as ruas de acesso às estações, né? Tem um projeto chamado de ruas completas, né? Como é que a gente junta tudo isso? Eu tenho a impressão de que tem uma profusão de projetos, todos pequenininhos. Eu fico me perguntando se esse é o único jeito desses projetos andarem, eles serem minúsculos, e cada um tem um nome tão disfarçado que ninguém vai perceber, ou o negócio não seria melhor realmente fazer uma integração e garantir que, por exemplo, esses importantes projetos, né, de ruas de áreas calmas da Lapa, acho que de Santana também, são 3 grandes, e tem uns 8 aí de ruas completas, se eles não fazem parte disso, o que é replicável nessa coisa, né? E em relação a isso, eu tenho a impressão de que a questão do uso dos conselhos, quando a gente fala de judicialização, de fato, eu também tenho participado da reunião do Conselho de Política Urbana, e é claro que tem um grupo interessado em que o negócio não ande, mas eu também acho que a Prefeitura poderia se antecipar, e aí eu imagino que a área jurídica de vocês é super competente para isso, né? Abrindo já frentes, né, de prevenção a isso. Quando alguém falar, não devia ter uma audiência em cada uma das subprefeituras, como a Prefeitura não tinha proposto. Claro que devia. Por que já não propõe isso antes? Eu tenho a impressão de que são pequenas ações, são pequenos cuidados que talvez garantissem assim, uma certa legitimidade para pelo menos falar, não, isso foi discutido, então agora a gente tem cacife para poder ir para frente, né? E em relação à última coisa da gestão, eu acho que a questão da velocidade, César, é muito preocupante a gente ver coisas que não terminam. Então, por exemplo, em Anhangabaú, né, assim, foi inaugurado sem as concessões terminadas das áreas de alimentação. O Pella até falou de áreas de alimentação, de comida na rua, né? É muito ruim a gente ver um projeto que não termina. E eu fico me perguntando, né, se nessa escala a gente também não... Tomara que a gente não corra esse risco, mas queria que você falasse assim, da chance da gente ter um monte de pequenas iniciativas, todas pela metade, e uma gestão acaba, vem alguma outra coisa depois, a gente vai ficar à mercê, né, de uma nova gestão que pode ou não dar continuidade. Então, eu me preocupo também com isso, até do ponto de vista de qualquer coisa terminada é melhor do que várias em andamento. Obrigado. Obrigada, Mauro. César, por favor. Bom, gente, o que foi colocado aqui sobre a Rua 12 de Outubro, como a Beatriz falou, já houve reunião com a nossa equipe, a Regina Monteiro está coordenando as discussões. Nós estamos no processo inicial de desenvolvimento de um projeto para o entorno ali do Mercado da Lapa, e aí se estende a Rua 12 de Outubro. Então, queria dizer ao Mário que a gente está com essa ação no nosso radar, a ideia é a gente conseguir colocar um projeto efetivo e executável nos próximos meses.
Sobre o que o Cláudio colocou, eu achei muito bacana o conselho e a sugestão, uma rede de ruas temáticas, isso ajuda a gente e fortalece essas intervenções que nós estamos fazendo, pensando nas ruas temáticas. Então, anotei aqui, Cláudio, obrigado pela sugestão. Bom, o que o Mauro colocou, esses projetos que eu estou apresentando para vocês e tantos outros que a Prefeitura tem desenvolvido, o que a gente está discutindo, eu posso assegurá-los que isso não conflita com o Pio Setor Central, não conflita com outras intervenções para a região central. Por isso que eu disse a vocês que todas essas ações que nós estamos fazendo, nós estamos tomando cuidado de sentar com a Secretaria de Governo, com o gabinete do prefeito, para que a gente possa somar a outros projetos em execução e não pensar, gastar trabalho, gastar energia em projetos que não sejam passíveis de implantação, né? Então, por exemplo, o calçamento do centro. Vocês não viram falar nada aqui que entra na região do Triângulo Histórico, porque tem o calçamento do centro, que o Mauro bem colocou, já foi apresentado para vocês, e só a título de curiosidade, a licitação já foi à rua e foi suspenso pelo TCM. Imagino que nas próximas semanas, o quanto antes, a Secretaria de Infraestrutura, a SP Obras, consiga superar aí os apontamentos e as críticas do Tribunal de Contas para que a gente retome essa licitação. Sobre a prevenção de judicialização, Mauro, os pontos, os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, dos PIOs, são bons exemplos para mostrar que a Prefeitura tem a cautela de fechar qualquer brecha para que aconteça a inviabilidade da continuidade desses projetos de lei, enfim. Agora, a judicialização não tem como a gente evitar. A judicialização, ela é direito de qualquer entidade, qualquer cidadão, né? Então, o que a gente pode, e o que eu falo para vocês, é que todas as judicializações que nós falamos aqui, desses projetos de lei, nós ganhamos na justiça. Ou seja, então a Prefeitura teve a cautela, teve o zelo de conseguir fechar qualquer tipo de brecha para que a gente não perdesse ou que não tivéssemos gastado energia num projeto inconstitucional ou alguma coisa inviável. Então, seja o retrofit, seja PIO, a gente ganhou na justiça todas essas judicializações. E a justiça validou pela continuidade desses projetos que a gente colocou na rua, tá? Então, é isso. Agora, a gente não pode aqui também perder tempo discutindo projetos passados, como o Ricardo colocou. A Prefeitura tem vários projetos. A ideia nossa aqui é colocar esses projetos para acontecer. O que eu estou apresentando para você, essas pequenas intervenções, pode ver que eu nem coloquei o nome, Centro XPTO. O que eu estou dizendo é o seguinte: estamos apresentando para vocês, precisamos da ajuda para fazer a requalificação desses pequenos pontos, pontos públicos degradados, subutilizados, para que a gente consiga entregar para o centro, entregar para a cidade de São Paulo uma nova realidade e tornar o centro de São Paulo um centro democrático. É isso, tá bom? Obrigada, César. Obrigada. Caldana, doutora Pella, não temos mais inscritos no momento, mas está aberta a palavra se alguém quiser levantar a mão, fazer alguma colocação. Enquanto isso, César, queria aproveitar para fazer aqui alguns apontamentos. Eu estava até discutindo um pouco aqui com a Marília no chat, que são os seguintes. Nós vimos com muito bons olhos, né, a publicação da regulamentação do Requalifica Centro, é uma coisa que a gente aguardava há muito tempo, participamos de parte do processo. No entanto, muitos dos incentivos, principalmente os fiscais para atração de residências para a região central, eles ficaram justamente restritos ao uso residencial, né? Então, a gente ainda aguarda a regulamentação do Triângulo SP para que outros usos também recebam incentivos para vir para as áreas centrais, principalmente polos tecnológicos, outros usos comerciais e de serviços responsáveis pela atração de empregos, né? Enfim, que subsidiem essas moradias da área central.
Uma outra coisa desculpe, que eu gostaria de colocar aqui, aí não sei se eu estiver falando alguma bobagem, doutor Pella ou Caldana podem puxar a minha orelha, mas eu queria ver se é possível, um fator prático aqui, a gente propor um acordo de cooperação técnica para o acompanhamento, desenvolvimento, enfim, uma cooperação mútua desse projeto do Boulevard da Rua 12 de Outubro, ou enfim, o projeto de vocês é um pouquinho, embora seja na mesma área, diferente do que os comerciantes esperam e buscam ali naquela área. Eu acho que a gente poderia fazer uma parceria interessante nessa troca, com o intuito de contribuir para esse projeto. E, como o doutor Pella já colocou, se a gente também poderia estabelecer um apoio institucional na participação do concurso aí do C40 para a área central. Eu não sei em que fase exatamente vocês estão, se vocês estão buscando esses apoios. Eu vi aí parcerias com o CAL, com o IAB. A associação está localizada aqui no centro, né, e é muito pioneira em projetos desse tipo. A gente gostaria de participar e contribuir no que for possível. Obrigada. Se não houver inscritos, eu gostaria de fazer alguns comentários, se houver tempo. O primeiro deles, eu queria retomar a fala do Cláudio, e essa questão da comunicação, ela é muito interessante, e eu queria trazer aqui, nós estamos começando lá no laboratório, até o pesquisador em questão está aqui assistindo, uma pesquisa exatamente sobre a territorialização da comunicação na cidade. E vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. A campanha I Love New York. Aquela campanha ela foi fundamentalmente um projeto urbano sistêmico, ou seja, já atendendo aos reclamos, inclusive corretíssimos do Eduardo Dell'Amana. Foi um grande projeto urbano que teve uma dimensão de comunicação essencial. Ou seja, então, a questão das ruas temáticas, ela pode muito bem ser o embrião de uma coisa maior, de uma articulação maior, porque comunicação hoje no mundo, num planeta hiperconectado, imagina, é a essência de qualquer existência. Então, acho que essa observação que o Cláudio fez se associa à do Eduardo, que é fundamental, e acho que essa dimensão é muito boa. Espero que essa pesquisa que a gente esteja começando lá renda frutos. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, na linha do que colocou muito bem o Eduardo Dell'Amana, é que qualquer intervenção é sistêmica, não é? Não vai ser o projeto específico que vai resolver, e acho que eu uso muito uma frase de que a gentrificação na intervenção urbana ela pode ser inexorável, mas ela não é incontornável. E isso significa que, como disse o Mauro, algumas coisas têm que estar previstas no projeto, né? E tem que ser na escala do projeto e não do plano, porque senão é boa intenção. E a gente sabe aonde está cheio de boa intenção, né? Não precisamos dizer aqui. Então, o que acontece é que esta inexorabilidade ela tem que ser combatida no projeto, na escala do cidadão, na escala da cidade. E aí, me parece que uma questão importante, e fica aqui também como indicação, é que a palavra-chave de todos esses projetos tem que ser diversidade. Ou seja, nós estamos falando hoje de uma cidade que é hipertudo, não é? E isso significa que nós precisamos de diversidade. Nós precisamos de diversidade etária, nós precisamos de diversidade de gênero, nós precisamos de diversidade social, nós precisamos de diversidade de raça. E o instrumento da diversidade, me parece, é a criação de emprego e renda. Ou seja, se você não tem o instrumento de criação de emprego e renda, a Beatriz acabou de falar disso, não adianta, o resto é palavra de ordem. E palavra de ordem, a gente, como já foi dito aqui, há 40 anos sabe que não vira cidade necessariamente, vira boa intenção, não é? E isso é uma questão que eu gostaria de destacar do que foi colocado aqui. A última coisa, e aí é quase um apelo,
é que nós temos hoje na cidade de São Paulo uma necessidade, e recupero uma fala do Ricardo, a primeira fala do Ricardo, de rever conceitualmente o que seja a parceria público-privado. Nós estamos vivendo uma fase quase de parcerias privado-privado. Por quê? Porque na hora da parceria, o privado pensa como privado, o que está correto, afinal, ele é o agente privado, mas o poder público constrói um raciocínio privado. Ou seja, é o que o Ricardo falou, a frase do Ricardo foi lapidar: a prefeitura não tem que dar lucro, não é? A arrecadação não é o fim em si mesmo. Isto, para não me estender, só para dizer que eu defendo há muito tempo, César, e acho que nós temos que levar isso adiante, o processo de desestatização, o processo de privatização, as concessões, elas têm que passar, elas têm que estar sob o âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SP Urbanismo, ou seja, o gabinete do prefeito precisa entender que não se trata de uma questão só contábil, de erário ou de finanças, é uma questão urbanística. E acho que isso, por exemplo, se nós lembrarmos que não é a cafeteria, viu, Mauro, desse projeto do Bizelli, do Anhangabaú, que não foi feita. A cafeteria da Rosa Clias não foi feita, porque tinha a cafeteria no projeto do Jorge da Rosa, que também não foi feita, não foi licitada. Então, você licita o Ibirapuera, mas não licita uma cafeteria. Percebe? Então, enfim, a privatização, no meu modo de ver, tem que passar pelo urbanismo. SMU, SP Urbanismo, e por critérios urbanísticos. Essa é a questão, me parece importante. E, para encerrar mesmo, só lembrando, o Ricardo foi muito tímido, foi tímido no sentido, ele não é tímido, ele falou pouco. Na reunião do C40 em São Paulo, nós tivemos o Bloomberg, nós tivemos a Anne Hidalgo, que era vice-prefeita de Paris, e, se não me engano, Ricardo, eu posso estar enganado, o Clinton veio fazer a abertura, não foi no C40? Enfim, mas eu só estou lembrando aqui que... Foi, não é? O Clinton também veio. Então, e do C40 saiu o SP 2040, que precisa, de alguma forma, ser sempre relembrado, que me parece ser muito importante, e São Paulo fazia parte ali da rede de capitais do planeta, como eu costumo dizer, e acho que temos que nos esforçar para que ela se mantenha lá. Mas obrigado, eu só quis fazer essas pontuações de algumas falas, eu estou extremamente satisfeito com a reunião, César, obrigadíssimo, acho que vou passar para a Beatriz, o Pella deve fazer também alguma intervenção, e agradeço demais, acho que foi muito produtivo, muito obrigado. Caldana, obrigado por suas palavras. Antes que a Beatriz fale, eu também estou muito satisfeito com a reunião de hoje. E eu quero pontuar, César, dizendo que, mais uma vez, a Associação Comercial, através da CPU do NEU, está cumprindo sua parte. Veja que esta reunião se tornou um fórum de ideias, um fórum de colocações da mais alta qualidade, pela representatividade das pessoas que aqui estão. A quantidade de ideias colocadas, a quantidade de observações feitas são extremamente válidas e servem para que a gente possa pautar o desenvolvimento da nossa cidade. Fico muito feliz porque a CPU está cumprindo o seu papel. Os representantes que fazem parte deste conselho, que são da mais alta qualidade, com mais profundo conhecimento, me deixam completamente à vontade, completamente contente. E, Delamana, feliz, como eu coloquei logo no início, das minhas palavras. César, falando do centro da cidade ainda, aquilo que a Associação Comercial tem colocado, tem participado,
nós, Associação Comercial, estamos trabalhando no desenvolvimento de um polo tecnológico, aproveitando esse vazio da cidade. Existem diversos polos tecnológicos que nós sabemos, inclusive, que alguns dos aqui presentes participam em outras cidades, etc. Mas nós estamos trabalhando, nós temos, inclusive, uma incubadora de startups para que a gente possa levantar. A Associação Comercial está procurando essas startups para que a gente possa investir e fazer alguma coisa nesse sentido. Estamos tentando atrair investidores para que façam o retrofit nesses prédios e a gente consiga formar um polo tecnológico, aproveitando todos os andares vazios com os preços baratos que tem. E precisamos fazer compreender que se pode aproveitar. A cidade e o centro de São Paulo, em vista dessa desqualificação que ocorreu nos últimos anos, os imóveis aqui, o aluguel dos imóveis, o custo dos imóveis, o preço dos imóveis está muito barato, que é uma coisa que só ocorre em São Paulo, porque em outras cidades desenvolvidas do mundo, o centro da cidade tem um valor muito alto. Então, a Associação Comercial está trabalhando e continuará trabalhando neste sentido. E estas reuniões da CPU, do NEU e do NESA sempre levantam os problemas e procuram soluções. Se não encontram soluções, é porque ainda não foram encontradas ainda, mas são desenvolvidas e estamos trabalhando. Por isso, fico muito feliz e contente que isto ocorra da forma com que está ocorrendo, César. Nós agradecemos a sua abertura, outros vão falar também, nós agradecemos a sua abertura para que a gente possa fazer as colocações necessárias, aproveitando aquilo que a gente tem. Muito obrigado, estas seriam minhas considerações neste momento. Obrigada, doutor Pella. Vou passar a palavra ao César para as considerações finais. Antes, eu queria só ler uma colocação que foi feita aqui pelo Ricardo Cury no chat, de 3 pontos importantes. Ele fez uma pergunta... Deixa eu falar uma coisa, Bia, deixa eu falar uma coisa. Dá uma palavra para o Ricardo Cury, eu esqueci. Ele fez essas observações e o Ricardo Cury é muito perspicaz e pontual. Ricardo, por favor, coloque com a sua própria voz essas ideias que você passou. Obrigado, Ricardo. Ele não está na sala, Bia? Ele está, deixa eu ver. Ele está. Ricardo, não sei se você consegue abrir o microfone e a câmera. Eu acho que ele deve estar com algum problema de áudio, doutor Pella. Então, coloca você a colocação que ele fez, por favor. Ele fez uma pergunta com relação ao que está sendo feito no Marco Zero, né, na Praça da Sé. Acredito que seja no sentido de se tem algum projeto, alguma coisa na São Paulo Urbanismo específica para esse território. E depois ele fez 3 sugestões. A primeira delas, a maior participação da comunidade do entorno desses projetos, né, da vizinhança. A segunda, nomear uma comissão para gerir a longo prazo para a continuidade das futuras gestões, acho que buscando solucionar um pouco o que a gente falou de interrupção de projetos a cada troca de gestão. E a terceira, parcerias público-privadas com construtoras para execução de obras em troca de potencial construtivo nas respectivas áreas. Vou passar a palavra ao César para suas considerações finais. Obrigada. Bia, só para acrescentar, fui eu que fiz a pergunta sobre a Praça da Sé, porque, para mim, acho que é uma coisa emblemática para São Paulo, pelo fato de ser o Marco Zero. Talvez uma coisa exemplar, né, em termos de qualificação. E como foi falado também agora de PPP, né, eu estive no público, mas hoje eu estou no privado. Eu acho que isso que o Caldana falou, que a gente precisa reavaliar o que é uma PPP, é uma coisa muito importante, porque
eu via no setor público, quando eu estava lá, que as pessoas não conhecem o privado. Eu até brinco que, ao invés de fazer serviço militar, a gente deveria, se for trabalhar no público, tem que trabalhar 1 ano no privado, se for trabalhar no privado, tem que trabalhar 1 ano no público, né? Porque a PPP virou uma coisa assim que tem dinheiro brotando na árvore, entendeu? E não existe isso. Então, o PIO, por exemplo, está sendo muito criticado, porque o PIO criou uma outorga para poder gerar recursos para investir. Mas aí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, o privado para investir, ele quer que a qualificação seja feita antes, a intervenção seja feita antes. Para isso, a prefeitura precisa de um dinheiro, pelo menos não tem alocado para fazer isso. Então a gente fica correndo atrás do rabo e não faz. A prefeitura tem alguns valores, como, por exemplo, o potencial construtivo, que numa época de crise já não vale tanto, tá certo? Mas ela tem, por exemplo, o poder de desapropriar para regularizar um monte de imóveis que hoje são irregulares, especialmente esses prédios do centro que era o princípio do Renova Centro, que você tem multiproprietários e um morreu, um tem problema jurídico e assim por diante. Quando a prefeitura desapropria, ela zera isso daí. Isso tem valor. Então, eu acho que é muito importante isso que o Caldana falou. A gente precisa entender o que é PPP, porque hoje qualquer um fala PPP para qualquer coisa, entendeu? O cara fala, vou sair esse fim de semana com um cônjuge, com um parceiro novo aí, vou fazer uma PPP, entendeu? Não existe. Tem que ser uma coisa prática. Obrigada, Ricardo. César, por favor. Bom, mais uma vez agradecer o convite de estar participando dessa reunião aqui da CPU. Dizer, doutor Pella, que todas as ideias, e não é de hoje que a CPU apresenta para a gente, sempre elas são muito enriquecedoras e nos ajudam muito. Essa parceria não é de hoje, eu gostaria de estender ela por todo o período que eu estiver aqui à frente da SP Urbanismo, e, enfim, enquanto eu estiver por aqui, que a gente continue tendo essa parceria, desenvolvendo projetos em conjunto. A Beatriz colocou, falando em parceria, a Beatriz colocou sobre a Rua 12 de Outubro, uma eventual parceria com o pessoal que está ali no entorno. Estamos abertos tanto para receber sugestões, se já tiver um desenho de um projeto, pode nos apresentar que a gente avalia, de repente a gente pode incorporar o que está sendo pensado no que estamos desenhando aqui, como também, quando a gente tiver com um projeto um pouco mais maduro, a gente vai até a região, fazemos uma reunião com a população, assim como foi feito essa semana na freguesia do Ocra, nós fomos no Largo da Matriz, que a gente está desenvolvendo um projeto para a requalificação do Largo da Matriz ali na freguesia do Ó, a gente foi lá, apresentou, recebemos sugestões, críticas, enfim, essa parceria ela é bem-vinda, a gente acredita muito nessa parceria, e esse é o caminho, entrando no que o professor Caldana colocou, e eu gostei muito bem, são vários pequenos projetos, cada um com o seu nome, mas o nome tem que ser diversidade, o nome é uma ideia legal, o nome tem que ser diversidade, o nome tem que ser democrático, um centro democrático, o nome tem que ser um centro inclusivo, sabe? Permeia nisso, e a gente só consegue construir um centro com valorização da diversidade, um centro com a valorização da democracia, um centro com um centro inclusivo, quando a gente escuta a sociedade, quando a gente faz esse processo de discussão e a gente recebe crítica, recebe solução, porque não adianta a gente, eu defendo muito isso, a gente aqui como gestor, a gente ditar a regra e a gente não escutar quem vive o problema, quem vive o local, quem vive, para saber o que está angustiando, o que está causando os maiores problemas na região quando a gente pensa na implantação de um projeto de intervenção urbana. Então, essa parceria, essa discussão, ouvir a sociedade, ela é uma das diretrizes e uma dos meus princípios, né, que eu valorizo muito. Então, vamos avançar nisso. Todo o apoio que vier da associação comercial para nós ou de qualquer outra entidade que tenha o respeito, que tenha seriedade, que tenha o compromisso com a cidade, assim como a associação comercial, ele é bem-vindo,
e a gente recebe, a gente firma esse convênio. Então, sobre o Marco Zero, o prefeito me encomendou semana passada um projeto de intervenção ali no Marco Zero, na Praça da Sé, então a gente vai começar agora a desenvolver algo. Existia um programa, um projeto sendo coordenado pela Secretaria Estadual de Justiça, que eu acho que chama Marco Zero, inclusive, esse programa. Esse trabalho foi feito, está em execução ainda, mas o prefeito pediu para a gente desenhar, então a gente está começando agora esse trabalho de desenho. Quanto mais participação, quanto mais parceria a gente tiver com vocês, seja no Marco Zero, seja no Anhangabaú, que o Mauro deu exemplo aqui. Mauro, o Anhangabaú foi um exemplo muito bem sucedido da gestão. Hoje, a gente, além de ter um novo espaço da cidade, nós temos atividades diárias lá, sabe? Para a população, aula de patins, aula de yoga, de skate. Você vê hoje o Anhangabaú como um exemplo de um espaço que valoriza a diversidade, que valoriza a inclusão, e é isso que a gente quer colocar para todo o centro. A gente quer transformar o centro de São Paulo num centro democrático, num centro inclusivo, num centro onde a diversidade é valorizada. Então, eu quero mais uma vez agradecer, me deixar à disposição para estar aqui em outras reuniões com vocês, seja para discutir o centro, discutir outros projetos da cidade, o que eu puder apresentar para vocês e colher de sugestões e críticas de vocês e poder trabalhar. Vocês sabem que vocês têm do lado de cá um soldado. Muito obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, César. Bom dia a todos. Vou passar para o Caldana e, na sequência, para o Dr. Pella para os encerramentos. Muito bem. Então, eu quero realmente agradecer. Temos aqui 2 minutos para o nosso teto. Quero dizer que a possibilidade de fazermos essas parcerias, então, via convênios ou via protocolos, está aí à disposição. O Pella vai falar disso com certeza. E agradecer muito e dizer que foi muito produtiva essa manhã. Eu acho que aprendemos muito e vamos continuar aí nessa nossa tarefa de fazer essa nossa cidade ser uma cidade cada vez mais acolhedora e produtiva, como ela sempre foi. Então, vamos lá. Professor Pella. Obrigado, Caldana. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao César por ter comparecido e, de uma maneira franca, ter mostrado a maioria dos projetos que a Prefeitura tem e por ter nos ouvido, César. Isso é uma coisa muito importante e nós ficamos muito contentes em podermos colocar para a Prefeitura, colocarmos para você aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode fazer. Agradeço a presença de todos. Foi uma audiência bastante boa, bastante grande. Valeu a pena isso. Eu gostei muito da reunião, agradeço a presença de todos e vamos nos preparar para a próxima. Um abraço a todos e até logo. Muito obrigado. Um abraço.